Ele é uma sumidade. Publicou mais de 20 livros. Já mudou até de nome. De Nelson de Oliveira, ele se tornou Valério Oliveira e Luiz Braz, que também escreveram vários livros. E a alma dele respira com vigor quando fala da criação literária para escritores ainda em formação. Essa paixão em passar o conhecimento para uma nova geração. O Opinião Livre de hoje conversa com o escritor Nelson de Oliveira. Muito prazer em recebê-lo aqui. E eu que agradeço pelo convite, muito bom estar aqui com você. Você trouxe 2 livros para a gente mostrar. Isso mesmo. Anacrônicas, Luiz Braz. Anacrônicas, tá aqui. São só de crônicas? Na verdade, esse é um conto longo e eu posso falar um pouquinho sobre ele. É uma narrativa de ficção científica, que se passa num futuro próximo, em que os nossos entes queridos, já falecidos, retornam à vida. Então, essa é a premissa, é a trama. Eles retornam à vida e não vou contar o que acontece no conto, mas são uma situação muito insólita. São vários contos? Não, é um conto só, é um conto longo, tá. Anacrônicos. Muito Os bem. Anacrônicos são justamente esses entes queridos que retornaram, né, da morte, que voltaram a conviver com as pessoas. Olha que experiência fascinante, né? A ideia é que seja uma experiência até assustadora. E o outro, Não Chore. Tá aqui, Luiz Braz. Que é uma novela com aproximadamente 20 protagonistas diferentes sobre a realidade do Brasil, né? A situação de opressão que a gente está vivendo no momento. Então, né, a gente está recebendo aqui o Nelson de Oliveira e de repente eu mostro 2 livros do Luiz Braz. Né? Quem que é o Luiz Braz? Luiz Braz é um alter ego, eu chamo de alter ego. O Nelson de Oliveira, ele estreou na literatura na década de 90, lançou vários livros. Nelson de Oliveira é você, porque você já está falando Sou na terceira eu, pessoa, exatamente. também o Nelson de Oliveira. No meu RG está Nelson de Oliveira, exatamente, sou eu. Publicou coletâneas de contos e romances na década de 90, início do século XXI, e num determinado momento começou a escrever poemas. Começou a escrever poemas que num teor um pouco diferente dos contos e dos romances. E aí eu me perguntei, por que não assinar esses poemas com um outro nome? Né? Já que você estava seguindo uma outra linha, é isso? Exatamente, uma outra linha, uma outra visão de mundo. Foi quando surgiu Valério Oliveira. Né? Então o Valério de Oliveira é o poeta. É o poeta, exatamente. E a brincadeira foi justamente com o sobrenome. O Oliveira seria um anagrama de Valério. Se você muda a posição das letras, resulta em Valério. Valério Oliveira. Legal, é verdade. Foi a sugestão de um amigo poeta. Eu peguei tanto gosto por essa iniciativa de criar um alter ego, um outro eu, que por volta de 2005 surgiu o Luiz Braz. O Luiz Braz, que escreve basicamente para o público infantil e juvenil e, mais recentemente, ficção científica para o público adulto. Né? E, na minha concepção, é um autor muito diferente do Nelson de Oliveira. Como que você trabalha? Porque, na minha visão, né? Eu estou aqui leiga. A minha visão é assim. Você tem o seu lado criativo, Sim. mas o seu lado criativo extrapola de uma tal forma que você precisa dividir. Quer dizer, então, tem um lado poeta, que é do Valério, aí tem o outro lado que é do Luiz Braz. Quer dizer, são obras que você mesmo administra, são várias personalidades dentro de você mesmo? Como que você classifica isso? Eu vou dizer, não é nada muito programado, nada muito estudado, é puramente intuitivo. Ou seja, o nascimento do Valério e do Luiz não foi uma decisão pensada de que, vou me desdobrar. Foi intuitivo. No entanto, agora sim, virou um projeto literário. Eu posso dizer que as ideias determinam quem vai expressar essas ideias. Né? Que demais, quer dizer, o texto que te fala. O texto é quem define. Você senta para escrever, de repente vem o Valério, de repente vem o Luiz, é isso? Exatamente. Ai, durante a escritura eu vou percebendo quem está produzindo aquele texto. Isso. Se é o Valério, se vem na forma de poesia, é o Valério, se vem na forma de um conto de ficção científica, é o Luiz, e existe também um quarto alter ego chamado Theo Adorno,
ele é um cartunista, ele é um desenhista e ele é muito mais irreverente, então ele se expressa pelos desenhos, né? O Theo Adorno, o nome é uma homenagem a um pensador da escola de Frankfurt, o Theodor Adorno, que eu adotei como Teodoro Adorno, eu abrasileirei. E é assim, confesso para você que eu deixo muito para o espontâneo, eu não gosto de ficar pensando ou esquematizando. É a expressão literária ou a expressão pictórica, visual que vai definir. Isso realmente, essa entrevista, assim, você aprova de que é o texto que escolhe a gente. Exato, eu confirmaria vezes, isso, não eu é? confirmaria isso. A linguagem fala por nosso intermédio. Parece que tem vida. Não somos nós que dominamos a linguagem, é ela que se expressa por nós, somos um canal para ela. É isso mesmo. Eu acredito nisso, você também? Você sempre Porque às teve essa vezes eu percepção? tenho uma coluna que eu escrevo todas as semanas e às vezes eu penso num assunto, num tema. Aí eu sento para escrever aquele tema e de repente quando eu olho sai outra coisa completamente diferente. Quer dizer, eu nunca sei dizer se realmente aquele tema que eu escolhi vai ser o tema da semana, porque ele manda em mim. Então, eu estou diante, como eu apresentei, de uma sumidade e uma pessoa que também ministra aulas, né? E nós vamos falar sobre isso, essa parte literária, as oficinas literárias. Isso é normal? Quer dizer, é uma coisa que acontece? Olha, se você está me contando que a tua experiência também indica esse caminho, confirma a minha... eu nunca fiz nenhum estudo, nunca me aprofundei, mas a minha impressão de que as pessoas se reduzem muito quando são uma só, né? Quando tem a unidade, quando tem a individualidade. Eu creio que o ser humano, de modo geral, ele é muitos. Mas a nossa sociedade e o sistema em que vivemos, ele oprime esses muitos num só. E nas oficinas eu vejo vozes diferentes literárias partindo de um mesmo indivíduo. O que mais me espanta não é que eu esteja exercitando os alter egos, mas é que os outros não façam a mesma coisa. Quer dizer, isso não é normal. O alter ego não é normal. Não é comum. Nós conhecemos... Normal não, comum. Não é comum. A gente conhece o caso clássico do Fernando Pessoa, que criou não alter egos, mas heterônimos, que são entidades muito mais complexas. O alter ego é uma entidade mais simples, ele não tem uma biografia, é uma voz um pouco diferente. O heterônimo não, é um outro indivíduo, é um outro poeta. Mas atualmente eu não conheço outras pessoas que exercitem, né? Mas os teus têm personalidade, têm história, você cria toda uma situação para eles, né? E eles estão ficando cada vez mais individuais agora, né? Por meio do exercício, da prática constante. Falando em prática constante, né? Escrever é prática? Como é que funcionam as oficinas de criação literária? Que é uma paixão sua, né? Passar realmente... Minha grande paixão. Esse amor pela literatura. Fala um pouquinho das oficinas. Minha grande paixão, de fato, é a literatura, desde da juventude, desde a adolescência, mas algo que eu sempre aviso aos oficinandos é que literatura não paga boletos, né? Vivemos num país em que a quantidade de analfabetos funcionais é gigantesca, então os livros de contos, poemas e romances rendem muito pouco. O escritor é obrigado a procurar atividades paralelas, né? Então, as oficinas é a atividade paralela que mais me dá prazer. Eu adoro estar entre jovens autores ou jovens autores da terceira idade, discutindo textos, discutindo referências literárias. É muito prazeroso, tanto que neste momento eu estou coordenando 4 oficinas simultaneamente, né? Paralelamente, na verdade. Porque estar em contato com o ser humano mesmo. Por que as pessoas procuram tanto? Por uma necessidade de expressão. Ah, entendi. No momento atual, e não falo só da literatura, falo do desenho, da pintura, da música, as pessoas estão tendo essa grande necessidade de se expressar conteúdos espirituais. Porque a vida ela é tão maquínica, ela é tão burocrática que não faz sentido, né? Você simplesmente trabalhar, produzir, consumir não faz sentido, é expressão. Elas querem expressar conteúdos espirituais. E as oficinas estão se multiplicando em todas as partes agora, inclusive agora em oficinas online. Também? Também.
A necessidade que as pessoas têm de escrever especificamente sobre que assunto? Sobre elas mesmas, sobre o autoconhecimento, ou contar um romance? O que eles procuram mais? O que tem expressar mais? Conteúdos que as inquietam, que as incomodam. Então, você tem vários caminhos. Autoconteúdo, muitas histórias. vezes, conteúdos íntimos e históricos, ou seja, biográficos. Biografia. Boa parte dos oficinandos escrevem sobre o que viveram, gostam de escrever sobre a família, sobre a sua história pessoal, boa parte, né? Então, aí a gente envereda muitas vezes pela crônica, pelo conto de memórias. Uma outra parte quer inventar realidades, não suporta a realidade cotidiana, acha muito pobre, então quer construir outros mundos, né? Então parte para a fantasia pura, criando tudo, personagem, enredo, conflitos. Tem um pouquinho de tudo nessas oficinas, né? Eu me coloco como um oficineiro que respeita linguagem, cada um escolhe uma linguagem na qual vai se expressar, e também conteúdo. Eu não tenho nenhum preconceito contra quem faz autobiografia ou memórias ou quem inventa tudo, né? O importante é perceber que essa dinâmica traz saúde para as pessoas. As pessoas estão em busca de saúde mental por meio da criação. Escrever traz saúde mental? Traz. Escrever é um dos remédios mais poderosos contra doenças mentais, doenças espirituais, doenças existenciais. A expressão, as pessoas têm necessidade de se exprimir. Mas escrever com a caneta, pode escrever no computador, escrever, de qualquer maneira, colocar para fora. E tem um detalhe importante. O escrever é importante, mas ser lido é muito mais importante. Então, o que as oficinas oferecem? Leitores. Num grupo de 15 oficinandos, de 20 oficinandos, o que nós temos? Você participando, você apresentando teu texto, você vai ter 15 leitores, sim, 16 comigo, 20 leitores. Então, não é só escrever, não é a atividade solitária. Exatamente, compartilhar, que a dinâmica se complete nos leitores que comentem o que você escreveu. É isso. Aí você já teve a troca, né, do que você precisava. E é isso que promove a saúde, né, de você falar e ser ouvido. Porque a gente vive numa época em que as redes sociais, muitas vezes falar e você não sente que está sendo ouvido. Não tem. Acompanho algumas polêmicas, as pessoas brigando, se insultando no Facebook, no Twitter. Elas falam, mas não estão sendo ouvidas, não estão sendo compreendidas. Então, mas o que eu sinto, né, a gente já está terminando esse bloco, é que mesmo na rede social, as pessoas elas têm essa necessidade de colocar o que elas estão sentindo. Sim, né? sim. Porque nesse mundo tão tecnológico, parece que aquela coisa evasiva de um WhatsApp, 3, 4... frases, enfim, não, são conteúdos que vão saindo como se a pessoa tivesse realmente essa necessidade mesmo, e né? tem. Para ter uma sanidade, uma saúde mental. Exatamente, é uma necessidade tanto quanto de respirar. E o bacana da oficina é que nós temos tempo, temos tranquilidade para ler um texto e comentar demoradamente, não é a agilidade das redes sociais. O texto de cada um vocês comentam? De cada um. Ai, quem produz, todos têm que comentar aquele texto. Então é diferente da velocidade da rede social, que é muito superficial. Na oficina não, é profundidade. Vamos comentar sobre o que foi escrito e o autor ouvindo. Não tem prazer maior que isso para quem escreve. Muito bem. Então, no próximo bloco, nós continuamos a falar sobre a escrita, né? Essa beleza, esse alimento de muita gente, né? Da gente colocar para fora o que está sentindo e essa necessidade, né? Para melhorar a nossa vida mental, né? Exatamente. Que a gente está conversando sobre isso. Então, o prazer da escrita e a importância da escrita na vida da gente. Um instante só, a gente já volta. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta. A Opinião Livre de hoje conversa com o escritor Nelson de Oliveira e terminamos o primeiro bloco falando justamente das oficinas de criação literária tão procuradas e como é importante, né, a escrita e
e a importância das pessoas colocarem para fora realmente o que elas sentem. Agora, dentro dessas suas oficinas, elas querem colocar, por exemplo, ter um alter ego? Tem gente que se manifesta da mesma forma? Alguns sim, alguns ficaram tão intrigados com a minha proposta literária de me multiplicar que começaram a exercitar. Como a duração das oficinas não é muito longa, geralmente são 8 encontros, às vezes 12, eu não consegui acompanhar para saber o que aconteceu, mas pelo menos essa inquietação eu plantei, uma sementinha. Desenvolvendo uma já está bom, né? Não Já precisa. está bom, tá bom. Importante é o prazer. Eu sempre falo que a literatura, óbvio, a gente, independentemente da qualidade literária, que é um outro assunto, né? Mas a literatura tem que ser uma atividade prazerosa. Então, se você encontrar prazer em se desdobrar em alter egos, ótimo. Se você quiser criar um único estilo, uma única voz, ótimo. O importante é o prazer. Literatura não pode ser sofrimento, na minha opinião. E é a inquietação que provoca a escrita? Sim, a inquietação é um desejo de denunciar uma série de defeitos, de mazelas na sociedade, no mundo, na existência, né? Então eu não vejo a literatura, a função da literatura para mim não é exatamente o de simplesmente comover os leitores, mas é de propor aos leitores uma reflexão sobre, muitas vezes, tabus, né? Sobre conflitos sociais, que são os temas mais pertinentes, né? Então, um bom conto, um bom poema, um bom romance, ele vai mais incomodar os leitores do que reforçar opiniões prontas ou opiniões do senso comum. Essa é a minha visão da literatura. Incomodar, realmente tirar da zona de conforto. Exato. Né? A zona de conforto é um lugar terrível para o teu crescimento intelectual, espiritual. E quando você percebe que o mundo é feito de zonas de conforto, você sai de uma e acaba entrando em outra, a literatura se torna fundamental. Ela é um mapa desse território minado para você escapar dessa sucessão de zonas de conforto e não passar a vida toda um pouco em transe, sem saber exatamente o que foi a vida, o que foi isso, né? Mas ajudar a melhorar, né? E promover a empatia, né? Promover o entendimento do que as pessoas diferentes de mim sentem. Mas, por exemplo, tratando-se de biografia, autobiografia, é difícil também, né? Aí não tem zona de conforto ou não, porque é uma história real que você tem que contar. Mas a maneira como você conta, na verdade, a ideia de realidade, de verdade, ela é muito volátil. O que é a verdade, né? O que é a verdade para você, o que é a verdade para mim, talvez não seja a verdade de outras pessoas, de outras culturas. Então, o escritor, ele trabalha muito com isso, de não aceitar verdades definitivas. Ele trabalha sempre com verdades provisórias. O que é o bem e o que é o mal varia muito de cultura para cultura. Então, é esse trabalho que a gente faz, né? De não ficar oferecendo verdades. O meu conto, o meu romance garante que isso é bom e isso é ruim para a sociedade. Mas de propor um debate, uma discussão e muitas vezes de plantar a dúvida. Um bom conto é um conto que provoca as forma. verdades, né? As verdades construídas socialmente, as verdades na qual eu me apoio para sobreviver, verdades religiosas, verdades políticas, verdades culturais. O bom escritor, se você observar toda a história da arte e da literatura, eles abalaram esse sistema de verdades da sua época. Sim, né? sim. O Shakespeare fez forma. isso, o Cervantes fez isso, o Machado fez isso, a Clarice Lispector abala as verdades. Por isso que são grandes autores. É verdade. Não foram de consenso, eles foram de... Não passaram despercebidos. De alguma forma eles não levantaram alguma bandeira. Eles apontavam, punham o dedo em várias feridas. Essa é a função, a meu ver, do grande escritor. Muito bem. E qual que é a diferença de escrever para adulto e escrever para criança? Vou contar para você, escrever para crianças e jovens é muito prazeroso, porque você é obrigado a trabalhar num outro nível sensorial até, né? Escrever para adulto, para mim, é um jogo intelectual, é um jogo em que eu posso elaborar ideias muito, muito complexas e sofisticadas, como se fosse, de fato, um jogo, né? Com regras e subversões. Na literatura para criança e para os jovens,
a linguagem não pode ser tão hermética, não pode ser tão complexa a ponto de você não conseguir se comunicar. Mas isso que eu acabei de te dizer sobre abalar estruturas, sair da zona de conforto, tem que acontecer também na literatura para criança e para jovens. Sim. Um bom livro para crianças vai agradar até leitores adultos, porque ele percebe que está debatendo um tema, muitas vezes, que é um tabu, né? O tema da morte. Como escrever sobre a morte para uma criança? É um desafio. Sim. E é muito prazeroso, né? O tema do erotismo, da sexualidade, como escrever sobre isso para um adolescente que ainda está descobrindo, é um desafio. E como escrever sem ser politicamente correto, no sentido de sem ser bobo, né? Ingênuo. Então, é um desafio muito grande escrever para criança. Óbvio, né? Ficar falando óbvio ou repetindo velhos preconceitos, né? Eu odeio, né? A gente às vezes repete preconceitos inconscientemente, né? E isso não pode acontecer. Está enraizado na nossa cultura. Porque veio dos nossos pais, dos nossos Sim. avós, e isso não pode acontecer no livro infantil nem no livro juvenil. A gente tem que fazer uma autoanálise, tem que fazer o que antes de escrever? Tem que fazer isso que é tudo, importante, tem que se oficina, descobrir, né? tem que se descobrir. A oficina ajuda a se descobrir? Tudo ajuda. A oficina ajuda, a meditação ajuda, escrever ajuda porque você vai se ler e descobrir os seus defeitos, as suas qualidades, estar o tempo todo atento a de que maneira eu posso me aperfeiçoar como ser humano. Porque é assim, antes de ser um escritor, antes de ser marido e pai, eu sou um ser humano, ou seja, eu estou conectado a outros 7 bilhões de seres semelhantes a mim. E depois vem os adjetivos, eu sou um homem, sou hétero, eu sou branco, então tudo isso gera um contexto de facilidades para mim, né? E isso eu preciso ter em mente, os privilégios que eu tive na minha vida, né? Por ser homem, hétero, branco, de classe média. Então, é o autodescobrimento e Sim. isso tem que aparecer na literatura, como questionamento também, né? Agora, eu até comentei com você em relação à minha escrita, né? Que Sim. vem, às vezes eu mando, o texto manda em mim e praticamente sempre acontece isso. Agora, tem também a espera do texto, porque não é sempre que você escreve. Tem horas que você senta em frente ao computador que seja e fica ali em branco e não vem, você coloca uma palavra e não vem, aí você vai tomar um café e talvez você não consiga escrever naquele dia porque está um bloqueio, aí de repente vem. O que é isso? É um fenômeno, normal isso? É um fenômeno maravilhoso, é uma dádiva. Neurocientistas, psicólogos, todo tipo de especialista já tentou entender esse mecanismo da criatividade, da beleza, porque achamos belo alguns objetos e alguns textos e feio outros. E até hoje, confesso para você, não chegaram a um consenso. Ninguém sabe o que é isso, mas é muito prazeroso. Já aconteceu você que vocês? escreve, você sente isso, né? Quando o texto nasce, quando o texto você percebe que está o mais perfeito possível, o prazer que isso te dá. Não, é uma coisa inexplicável. Quando você olha, eu falo, puxa vida, Silvia, você se superou dessa vez. Porque você mesmo fica, né, orgulhoso. Mas às vezes não vem, então as pessoas falam, não, eu estou escrevendo, mas não veio ainda. É como se estivesse chegando alguma coisa. Então, eu achei que fosse comigo, mas você como a sumidade nisso que você faz. Todos. Quer dizer, isso, as pessoas passam Silvia. por isso, por quê? Porque é aquela coisa do texto, ele mesmo, o texto está sendo amadurecido, como que funciona? É um fenômeno, eu não vou me atrever a tentar explicar, eu agradeço por existir, a criatividade e por a gente conseguir criar obras interessantes. E fico feliz de você compartilhar a tua experiência, porque eu acredito que é universal. Todo escritor, todo pintor, todo dramaturgo, músico passa por isso. E tem um outro elemento que às vezes me aborrece um pouco, que é quando o texto surge e ele não é tão interessante quanto aquele que estava na minha cabeça. E isso me acontece muito, ou seja, a ideia ela não é verbal, a ideia não vem em palavras, vem em sensação. Sim. E aí você começa a trabalhar, escreve e você percebe, olha, não está tão bacana. E eu aprendi a aceitar isso, Silvia. É da condição humana, são as nossas limitações. Mesmo quando eu escrevo e não fica tão bacana quanto está na minha cabeça, foi possível, foi o que eu consegui criar naquele momento. E eu sei que vai comover
algumas pessoas, mas é a nossa limitação. E eu agradeço muito sempre que um texto acontece, porque é o que me conecta à vida, é o que dá sentido para a minha vida. E eu acho que acontece para você também, né? E é uma necessidade. É uma necessidade. É uma necessidade. Como respirar, como se alimentar. Exatamente. Só quem escreve realmente para saber. A ficção científica é um gênero pouco apreciado pelos brasileiros? Sim. Sim, e eu abracei esse gênero porque, talvez por teimosia. Quando eu reconheci que a ficção científica é um gênero estupendo, ela promove eu acho maravilhoso. Uma série de questões sobre a nossa sociedade que não aparecem, questões que não aparecem nos livros que não são de ficção científica. E, no entanto, eu não entendo porque ela é um gênero invisível, né? A gente costuma dizer, o grupo de ficção científica, que é um gênero invisível. Eu não entendo por quê. Os leitores não prestigiam, e quando prestigiam, apenas a literatura estrangeira, sendo que o Brasil tem muitos grandes autores de ficção científica interessantes. Mas se você né? pensar em filmes, os filmes chamam muita atenção. É verdade. Nós estamos vivendo numa época e numa era em que cada vez mais estamos ávidos, né, por novas descobertas, né? Até onde vamos chegar, quais são os nossos limites. Então você está dizendo que a literatura no Brasil, em relação à ficção científica, não decola. Perfeito, era isso mesmo. O audiovisual está bombando, né? Sempre os blockbusters norte-americanos fazem milhões de dólares no Brasil, né? Na TV. A literatura não consegue atingir esse patamar, e principalmente a literatura feita por brasileiros. Por isso que eu sempre repito, eu tenho a percepção de que o leitor brasileiro não prestigia o autor brasileiro. De modo geral, não só a ficção científica. Se você observa as listas de livros mais vendidos, raramente, né, aparece um romance ou uma coletânea de contos ou de poemas de um autor brasileiro. A gente não prestigia o nosso trabalho, a nossa arte, e isso me entristece. Isso é um boicote do próprio brasileiro com ele mesmo. Não é nem algo assim planejado, vamos boicotar porque é ruim. Não, é inconsciente. Se é um produto, um livro de um brasileiro, é ruim. De fato, é um preconceito arraigado, né, por gerações e gerações. Se é feito por brasileiro, é ruim. Pena, mas como eu sou um pouco, como eu te disse, teimoso, e eu percebi isso, eu abracei essa causa e estou insistindo muito para que o cenário mude, né? Então, eu tenho escrito ficção científica, creio que estou fazendo um trabalho de qualidade e espero que nos próximos 10, 15, 20 anos o cenário mude. Muito bem. Eu te agradeço muito, viu? Silvia, pela sua o papo foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Quem agradece pelo convite, e sempre que houver espaço, estarei aqui novamente. Tá bom, muito obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.